corremos o grande risco de nos considerarmos íntimos demais de Jesus. Por mais íntimos que nós sejamos, nós não somos mais íntimos do que os apóstolos foram. Muito bem, povo de Deus, meus jovens pregadores, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre você, esteja sobre a sua vida. Passando aqui rapidinho para mais um bate-papo sobre um tema bastante interessante que tem sido alvo de polêmica em muitos lugares. Qual é o nível de intimidade que você tem com Deus? Você se considera íntimo de Deus? Você se considera íntimo de Jesus? Qual é o nível de intimidade que você tem com o Senhor Jesus? Você seria tão íntimo como foram os apóstolos Pedro, Tiago, João? Você seria tão íntimo como foi o apóstolo Paulo? Baseado no que conhecemos sobre intimidade, de acordo com a nossa cultura, quais os riscos que corremos hoje em se considerar íntimos de Jesus? Eu sou o pastor Elivan e este é o assunto de hoje. Eu publico aqui nesta plataforma assuntos de extrema relevância para todos aqueles que são amantes da palavra de Deus. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe com o grupo de WhatsApp da sua igreja. No Evangelho de Marcos, no capítulo 6, tem uma passagem muito interessante para a nossa reflexão de hoje. Depois de uma turnê missionária, depois de alguns meses de viagens, juntamente com seus discípulos, fazendo a obra de Deus, andando por vários lugares, expulsando demônios, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, Jesus volta para casa. E é sobre isso que trata o Evangelho de Marcos, do capítulo 6, até o verso 6. Jesus volta para casa, juntamente com seus discípulos. Ele volta para a sua família, ele volta para os seus amigos, quem sabe amigos de infância, amigos da escola, amigos de trabalho. E no sábado, como de costume, ele vai à sinagoga com seus discípulos. E chegando lá, é passado a ele a palavra e ele começa a pregar, a ensinar e operar alguns milagres por imposição de mãos. Interessante que todos ficaram maravilhados com o seu ensinamento e eles perguntam de onde veio tanta sabedoria, de onde vêm essas coisas, como se fazem maravilhas por suas mãos. Eles ficaram maravilhados com a sabedoria com que Jesus pregava e com o poder com que Jesus fazia milagres. Eles ficaram de boca aberta. Mas de repente, algo que nos chama bastante atenção nesse texto, é como se desse uma pausa no tempo. De repente eles param e muda completamente a perspectiva com que eles olhavam para Jesus. E eles dizem: não é este o carpinteiro? Não é este o filho de Maria? Ou seja, nós o conhecemos, sabemos muito bem quem ele é, conhecemos a sua história, e eles mudam completamente a perspectiva com que olhavam para Jesus. E com isto, a incredulidade entrou no coração deles. Por quê? Porque Jesus lhes era muito familiar. Eles eram íntimos de Jesus, conheciam Jesus, conheciam a sua história, sabiam quem era Jesus. Talvez fossem alguns deles antigos colegas de trabalho de Jesus, pois Jesus era o carpinteiro. E eles diziam: não é este o carpinteiro? Não é este o nosso colega de trabalho com quem nós fizemos pontes, com quem nós construímos casas, com quem nós fizemos móveis? Não é este o filho de Maria? Ou seja, Jesus lhes era muito familiar. Eles eram íntimos de Jesus. E com isso, eles perderam o foco, eles perderam a visão de quem realmente era
Jesus. É neste ponto que corremos o grande risco de nos considerarmos íntimos demais de Jesus, a ponto de perdermos a referência. Para eles, Jesus era meramente um carpinteiro. Para eles, Jesus era meramente o filho de Maria. E para você, para nós, que somos íntimos de Jesus, quem é Jesus? Não podemos perder a referência de quem Ele é. Por mais íntimos que sejamos, nós não temos a liberdade de torná-lo semelhante a nós. Não podemos ter a liberdade de torná-lo pares. Mesmo sendo íntimos, nós temos que saber que Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é Senhor. E como tal, nós devemos tratá-lo com toda a reverência, com toda a submissão, porque Ele é Deus. Portanto, devemos nos aproximar dele com intimidade, porém com reverência, tratando-o como Senhor. Quantos estão entendendo? E onde é que está o ponto polêmico que eu disse na introdução desse vídeo? Exatamente aqui nesse ponto. Tem pessoas que se acham tão íntimas de Jesus, que acham que pensam que tem a liberdade de tratá-lo como igual, como você, como é tratado hoje na maioria dos cânticos que cantam em nossas igrejas. Não, Jesus, Ele não é você. Jesus, Ele é Senhor. Por mais íntimo que nós sejamos, nós não somos mais íntimos do que os apóstolos foram. E nenhum dos apóstolos se referiram a Jesus como o cara. Nenhum dos apóstolos se referiram a Jesus com um tratamento de igualdade. Não. Todos eles se referiram a Jesus como o Senhor. Ele é Senhor dos senhores. E como tal, nós devemos nos aproximar dele. Nós não somos mais íntimos que os apóstolos foram. Esse é o ponto que nós não devemos perder o foco de quem realmente ele é. E aquelas pessoas da sinagoga, elas perderam esta referência por serem familiar, por serem íntimos de Jesus. E o texto diz que Jesus não pôde fazer ali muitas maravilhas por causa da incredulidade do coração deles. E Jesus, vendo isto, disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa, entre os seus familiares, a não ser entre aqueles que lhe são íntimos, porque a familiaridade com Jesus, a intimidade com Jesus, pode fazer com que tornemos comum. A gente pode acostumar com a presença de Jesus, pode acostumar com os poucos milagres de Jesus e deixar a incredulidade entrar no coração e assim não desfrutarmos de tudo que Jesus quer fazer em nosso meio. Porque o texto diz que ali Jesus não pôde fazer muitas maravilhas. Ele não pôde fazer ali muitos milagres. Só curou algumas poucas pessoas com imposição de mãos e não pôde fazer nada mais do que isso. Porque não deram a Jesus a honra, o reconhecimento de quem de fato Jesus é. Porque eles eram íntimos de Jesus. Nessa reflexão de hoje, nós aprendemos que devemos sim procurar ser íntimos de Jesus, mas com cuidado, não tornar as coisas espirituais comum demais. Para muitas pessoas, esse ambiente da presença de Jesus se tornou tão comum que o culto está acontecendo. Tem pessoas do lado sendo abençoadas, tem pessoas recebendo, tem pessoas sentindo a presença de Jesus, enquanto outras estão brincando no celular, estão
vendo mensagens de WhatsApp, estão acessando as redes sociais, na hora do louvor, enquanto Jesus está presente, enquanto Jesus está ministrando, muitas pessoas estão recebendo, muitas pessoas estão sendo abençoadas, enquanto outros, esse ambiente se tornou tão comum, que para ele não faz diferença se ele está em um ambiente de culto ou se ele está na sala da sua casa, porque se tornou comum. Esse é o perigo que muitos correm, de tornar comum aquilo que é sagrado. É isso que nós aprendemos nessa reflexão de hoje. Pense nisto. Seja íntimo de Jesus, mas não perca a referência de quem, de fato, Jesus é para você. Deus te abençoe. Se inscreva nesse canal. Deixe o seu like para que o YouTube reconheça que este conteúdo é relevante e assim ele possa mostrar esse vídeo para mais pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.